Olá, meu nome é Gabriela e eu vou iniciar minha apresentação para o Seminário de Iniciação Científica com meu trabalho intitulado de A diferença entre os parâmetros do sistema respiratório de escolares com fibrose cística e saudáveis. A fibrose cística é uma doença genética e autossômica recessiva que ocorre devido à mutação do gene CFTR, que codifica o canal de cloro e de bicarbonato na membrana apical das células epiteliais. As mutações no gene CFTR levam a fenótipos variados, devido à perda da função da proteína CFTR por prejudicarem a tradução, o processamento e/ou a passagem dos íons cloreto pelo canal. A falta de cloreto e bicarbonato nas secreções leva ao excesso da absorção de sódio e, consequentemente, uma diminuição da concentração de água nas secreções e aumento da pressão oncótica do muco. Então, devido à produção de muco muito espesso e do comprometimento da depuração mucociliar, ocorre o acúmulo de muco nas vias aéreas e o ambiente fica mais propício a inflamações crônicas e infecções bacterianas. E com isso, ocorre a perda progressiva da função pulmonar. Dessa maneira, a monitorização da progressão da doença por meio da análise de marcadores clínicos como antropometria e gravidade da doença, bem como a avaliação de parâmetros de função e mecânica do sistema respiratório por meio da espirometria e do sistema de oscilometria de impulso, são importantes para desfechos como mortalidade e morbidade na doença. A comparação com indivíduos saudáveis permite a melhor compreensão do quadro funcional e da progressão da fibrose cística frente ao sistema respiratório. Assim, o objetivo do trabalho é comparar os parâmetros de função pulmonar e mecânica respiratória entre os indivíduos saudáveis e com fibrose cística. Se trata de um estudo transversal de caráter quantitativo que incluiu crianças de 6 a 13 anos provenientes de instituições de ensino e de um centro de referência da fibrose cística em Florianópolis, Santa Catarina. Inicialmente, foi conduzida a avaliação antropométrica para a caracterização da amostra, coletando dados de peso, altura e índice de massa corpórea, IMC. Ainda no grupo da fibrose cística, dados de colonização bacteriana, genótipo e gravidade da doença pela escola de Schwarzman-Dunksprung foram obtidos em prontuário. Os dados foram processados no software SPSS 20.0, verificou-se a distribuição dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk e empregou-se a estatística descritiva e de frequência. Realizou-se teste T de Student para amostras independentes e o Mann-Whitney para a comparação das variáveis, com nível de significância de 5%. Para avaliação da função pulmonar, realizou-se a espirometria, seguindo as normas do American Thoracic Society 2019. Calculou-se os valores preditos de espirometria de acordo com Polgar, 1971, e Knudson, 1976, sendo registrados em valores absolutos e porcentagem predita. Os parâmetros de volume expiratório forçado no primeiro segundo, o VF1, a capacidade vital forçada, o CVF, o fluxo expiratório forçado a 25,75%, o FF 25,75%, e o pico de fluxo expiratório, o PEF. Já a avaliação da mecânica respiratória foi realizada pela oscilometria de impulso, o IOS, seguindo as normas do American Thoracic Society 2007. Calculou-se os valores preditos de IOS pela equação de Assunção e colaboradores 2016, sendo registrados em valores absolutos e porcentagem predita a impedância respiratória 5 Hz, o Z5, a resistência total das vias aéreas, o R5, a resistência central das vias aéreas, o R20, a reatância 5 Hz, o X5, e a frequência de ressonância, o FRES. Os dados de caracterização da amostra estão representados na tabela 1. Participaram 44 crianças, sendo 22 do grupo saudável, GS, e 22 do grupo da fibrose cística, GFC. A média de idade no grupo dos saudáveis foi de 9,86 anos e no grupo da fibrose cística, 10,05 anos. Em ambos os grupos, tiveram 45,5% dos participantes do sexo feminino
e os valores de massa corporal, estatura e IMC foram pareados entre si, por isso não apresentaram diferença estatística. Ainda no grupo da fibrose cística, 59,1% foram classificados pelo score de Schwarzman-Dukes como excelente, 68,2% apresentaram pelo menos um alelo delta F508 e 68,2% eram colonizados por bactéria. Em relação aos parâmetros espirométricos, os saudáveis apresentaram todos os valores dentro da normalidade. Já o grupo da fibrose cística apresentou alterações em parâmetros que revelam acometimento principalmente de via aérea periférica, como o VF1 e o FF2575. Já na avaliação da mecânica pulmonar, o IOS, o grupo dos saudáveis não houve alterações dos parâmetros, e no grupo da fibrose cística houve alteração nos parâmetros de X5, que refletem o acometimento das vias aéreas periféricas. Aqui nós temos uma ilustração em relação à comparação dos grupos apresentados. Observamos, em relação à porcentagem absoluta da função pulmonar, que houve diferença entre todos os parâmetros estudados. E entre os parâmetros oscilométricos de mecânica pulmonar em porcentagem do predito, observou que houve diferença em todos os parâmetros, exceto no R20. Isso ocorre pois a fibrose cística é uma doença progressiva de caráter obstrutivo. A conclusão do trabalho é que indivíduos com fibrose cística apresentaram distúrbio ventilatório obstrutivo com comprometimento de vias aéreas periféricas. E a função e mecânica pulmonar tem alteração quando comparados aos saudáveis, evidenciados pelos parâmetros avaliados. Obrigada!